Número 11. Interpreta tudo com pesar que vou falar isso. Acredito nela porque já tive experiências, mas quem não entende as figuras da Bíblia e as palavras de Cristo, vai ser enganado por espíritos e participar do sistema religioso que arrecada dinheiro. Toda religião que faz isso é enganada por espíritos, e ela está sendo completamente enganada porque não analisa direito as Escrituras. Ainda Jesus, a palavra, não é o melhor amigo dela, está atrás de fama na falsa religião. A oração da amiga dela trouxe um demônio para ela se sentir bem na amizade e na falsa religião. Não estou desrespeitando, apenas alertando, que essas coisas de espírito são obscura, e quem não conhece Jesus, a palavra, vai ser enganado. Paz. Comentários no Cera-se Eva, experiência sobrenatural com Deus. Família Silva 5238 Não entendi sua colocação. O mundo espiritual é mais real do que este físico, nós somos seres espirituais que habitamos em um corpo físico. Espiritismo, invocar espíritos, é bem diferente de acreditar no mundo espiritual. Somos seres espirituais, Jesus é espírito, mas também é carne. Interpreta tudo. Família Silva 5238 Tudo que você falou está certo, mas quem não conhece a linguagem de Cristo, vai invocar Cristo, mas os demônios vão enganar, porque não largou tudo, ainda ama o mundo, não se sujeitou a pregar de graça nas ruas, quer pregar no palco pelo dinheiro, e pelo desejo das pessoas ouvirem coisas agradáveis, emprego, família, amigos, patrimônios etc. Essas coisas têm um limite, e matam a vida eterna, porque as coisas são mais do que a palavra, que prova a vida eterna. Essa pessoa ainda não alcançou a prova porque busca de mau grado, priorizando as coisas, fama, aceitação no grupo etc. Aceitar a Jesus é ter prova do inferno pelo conhecimento da palavra, e por isso largar o material, não é ver um vulto, e por isso se colocar num pedestal, religião do Mamon, para ser reverenciada. Quem não largar tudo não é digno de Cristo. Largar tudo não é ir para a igreja, porque a igreja é imundo que engana ser o céu. Largar tudo é ir para a palavra, Cristo, e nas Escrituras ele estava aonde? Fora do sistema de rituais da lei, andando pelas ruas, pregando nos becos. Paz. Irmão, como você falou, quem ama fala, no Evangelho não tem arrecadação e distribuição de coisas materiais. Isso é individual, as ocultas, separado do Evangelho. Oferta voluntária é um maior engano de quem saiu do sistema. Não tem necessidade de fazer grandes reuniões como no sistema, a reunião é de 2 ou 3 no evangelismo de rua. É até permitido fazer reunião grande, mas tem que ser tudo gratuito ou emprestado. Também não tem rituais, porque isso foi no tempo das sombras. O lago de fogo existe, e o castigo é eterno, não condiz com o que você está falando. Se você medita constantemente, animal que rumina apto para o sacrifício de pregar na rua, pela mente do batismo de Cristo, você vai chegar às mesmas conclusões. Ainda é preciso se lavar de muitas sujeiras materialistas do sistema do Mamon. Cristo não falou tudo porque eles não iam suportar, mas o Espírito ia falar, e esse Espírito é a eternidade, é essa palavra sem matéria do mundo. Paz. Comentou em Afastado da Religia Zero. Assunto interessante. Analisei tudo, e percebi que muita gente é enganada por espíritos. Todo aquele que não conhece a linguagem figurada das Escrituras Sagradas será enganado por espíritos. Essa linguagem dos sonhos prova que é de Deus, e que o inferno, o lago de fogo depois da morte existe, não existe reencarnação. E quem usa de religião para ganhar dinheiro, dízimo, instituição, serve ao Deus Mamon? Só existem 2 deuses, Mamon e Jesus. Com certeza ele foi enganado por Mamon, por isso ele vende livros,
dinheiro sem limite. O Javé que se apresenta a ele é o próprio Mamon, o da tentação de Cristo, se dizendo o Criador, e ele acreditou, porque não o busque entender as Escrituras Sagradas, pela linguagem figurada. Paz. Comentário em Conversas Extraterrestres, Jean Valjean, Paranormal Experience. Número 116. Ele se engana que é raça superior, DNA, porque não obedece a nenhuma autoridade espiritual, e não teme o lago de fogo de dor eterna, como o pai Abraão temeu. Essa vida de total independência, que faz o que bem entende, impressiona os endemoniados revoltados contra Deus. Não devemos temer somente as autoridades visíveis, mas principalmente as invisíveis, porque o castigo de dor é eterno, que não temos outra chance como reencarnação. Quem buscou sabedoria sabe que é indispensável acreditar em Jesus Cristo para escapar do castigo eterno, porque Jesus Cristo não foi qualquer um que exige acreditar nele sem prova. É um engano fatal achar que não temos provas nessa vida, porque a palavra de Deus prova tudo para quem tem cérebro, nasceu da prova do enigma da palavra. Só teme a Deus e vai escapar do lago de fogo quem entendeu o mistério da palavra, e por isso anuncia Jesus Cristo de graça em todo tempo e espaço, sem envolvimento com a religião do Mamon, seu dinheiro. Quem está ouvindo essa live maravilhado com a sua doutrina, está comprovando que não é filho de Deus, mas da serpente que enganou Eva, e tem muita gente, quase todo mundo, que se agrada com a mentira de Satã, porque merece o lago de fogo de dor eterna, porque de outra forma a vida de livre-arbítrio não dá certo. Então é um perigo de morte irreversível não acreditar em Jesus, ou acreditar em homens, e com isso fugir de pregar de graça pelas ruas, e querer só fama nas mídias do Mamon, TV, internet, instituições, religiões, palestras etc. Isso significa que não acreditar em Jesus é infinitamente pior do que qualquer crime hediondo na Terra. Da mesma maneira é para quem se ingressa numa religião para sustentar com dinheiro, se enganando como Eva que Jesus Cristo está com essas igrejas e religiões. Não pense que no mundo espiritual é uma briga de deuses, porque só existe um Deus, Jesus Cristo. Felicidade. Quer contribuir para a humanidade, entenda as Escrituras Sagradas, e com essa prova, prega Jesus Cristo sem dinheiro nas ruas, fora da religião da serpente, como essa live, para escapar do lago de fogo depois da morte. Respondeu a um comentário em Conversas Extraterrestres, Jean Valjean, Paranormal Experience. Número 116. Atenção, assim como toda palavra de Deus tem seu sentido espiritual, deve-se observar este sentido também neste livro, Apocalipse de Pedro 1886. Por exemplo, o escravo desobediente ao seu senhor é todo aquele que morreu sem obedecer a Cristo de pregar correto nas ruas. A moça que não casou virgem é todo aquele que morre sem aceitar Jesus, porque amou o mamon das arrecadações religiosas, perdendo a sua pureza com o dinheiro. A mulher que ajeita o cabelo para a fornicação é quem ajeita as doutrinas de Cristo para seduzir fama e dinheiro. Sair um fogo da criança morta pelos seus pais, por causa da fornicação, e perfurarem os seus olhos, é quem prega a palavra de Deus corretamente contra os ateus, que matam os seus seguidores com suas doutrinas. Pais e crianças pequenas, mães e bebês chorando, isolados em tormentos num lugar horrível, separado do sagrado, sem nenhuma expectativa de consolo, com fome, sede e ranger de dentes, implorando em vão pela morte que não existe, são todos os ímpios, que para Deus são crianças pequenas, que não quiseram crescer comendo o alimento da palavra sagrada. O leite das mães, que coagula ao flor e cria cobras que percorrem pela carne e a devoram, são as doutrinas do mamon que alimentam os ricos que devoram o planeta. E por aí vai. É só alguém usar o cérebro e ver todas as outras mensagens ocultas do sentido espiritual nas palavras de Deus.
Se encontrar dificuldade nisso, busque o batismo no Espírito Santo. As crianças mortas pelos pais, e que são entregues a um anjo zeloso, por quem são educadas e feitas para crescer, e que serão como fiéis de 100 anos, são os que são batizados pelo Espírito Santo, e por isso entendem os enigmas da palavra de Deus, recebendo desta forma a prova máxima de tudo que vai acontecer depois da morte, no futuro, sendo entregues ao anjo do evangelismo de rua, que vai lhes dar maturidade espiritual, por vencer nos debates da palavra Jesus contra todas as religiões e ideias humanas, sendo por isso desprezados por todo o mundo, o que é representado pelas crianças que foram expostas pelos seus pais, mundo. O clarão de fogo que sai daquelas crianças, e perfura os olhos das mulheres, é os pregadores de rua que pregam contra as religiões do Mamon, que governam o mundo material. Os filhos abortados que teriam sido salvos se tivessem vivido, são os que ganham almas no evangelismo de rua sem Mamon, pois ninguém sabe se um filho vai ser salvo ou não, sem antes ele viver uma vida de provação na terra, porque não existe predestinação. É por isso que eles são entregues ao anjo do evangelismo, o que dá poder para eles compartilharem do conhecimento eterno, o que é a melhor morada nessa terra, e por isso sofrendo revoltas e desprezo na carne. Já os outros filhos abortados pela fornicação dos pais, que não teriam sido salvos se tivessem vividos, são os que são salvos pela misericórdia, que não tiveram o tempo de fazer a obra de pregar correto, foram feridos, mas aceitaram antes de morrer Jesus sem Mamon, como o ladrão da cruz. Isso é explicado na parábola do contrato de trabalhadores para a vinha em Mateus 20, que o que trabalhou o dia todo e o que trabalhou no final do dia receberam a mesma coisa, que não há outra coisa a receber, a não ser a vida eterna. Aí está a misericórdia de Deus para os que aceitaram na última hora, e a humildade de quem trabalhou muito aqui na terra na obra de Deus sem Mamon, porque somos servos inúteis, que não fazemos nada além do nosso dever. Lucas 17:10. Comentou em Apocalipse de Pedro 1886 Uma noção do céu e do inferno. Comentário da matéria: Eu e minha casa resistiremos a Mamon, cristianismo hoje. Neste artigo o autor usa o versículo que não pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, que é contra construções religiosas com dinheiro, para fazer justamente ao contrário, que é construir igrejas para enfiar pessoas dentro, com pretexto de que o mais importante é o amor, mas o amor na visão dele é amizades carnais de um convívio duradouro, e não o conhecimento da palavra que liberta do engano e da falta de provas do que vai acontecer depois da morte, que leva as pessoas a correrem imediatamente para alertar as outras, para pular do material, porque vai ser destruído, e não dá tempo de fazer construções materiais, como a tipologia de Ló fugindo de Sodoma e Gomorra. Ele coloca a necessidade de reunir grandes grupos de pessoas, por toda a vida, para criar vínculo canal, como remédio para o tédio e solidão, como a solução para todo o problema sentimental, mas não reconhece a necessidade de conhecer a palavra de Deus para se libertar de todo mal, principalmente o de não ter provas do céu e do inferno por esse conhecimento, porque ama o material. Não entende o que Jesus também quis dizer com comiam, casavam e se davam em casamento, até que o dilúvio destruiu a todos, porque quer construir um bezerro de ouro de arrecadação de dízimos, instituição religiosa, para voltar para o mundo material do Egito, se ajuntando para fornicar com mulheres estrangeiras, religiões, por astúcia de Balaão, charlatões, que amou o prêmio da injustiça, dinheiro do dízimo, ou oferta voluntária. Nessa tipologia, caminhar reto para guerrear em Canaã é pregar correto nas ruas, e se distrair, fornicando com mulheres estrangeiras, é fazer instituições religiosas para orgias do Mamon aos olhos de Deus. Se seguir a ideia de construir clãs, instituições religiosas, vai se relacionar carnalmente com mais ou menos 50 pessoas,
mas se seguir a ideia de Cristo, vai se relacionar eternamente com uma multidão incontável, como as estrelas do céu, porque quando levantamos a voz para pregar em um local público, esta palavra grava no subconsciente, de quem aceita e de quem não aceita, e é o vínculo verdadeiro de infinitas pessoas, e não um falso de 50, que a união carnal de família e religião é hipocrisia. A verdadeira união é dos que entendem e concordam e praticam a doutrina de Cristo, de não servir o dinheiro na religião. O vínculo da palavra do Mammon do dízimo e ofertas voluntárias é um vapor que se desvanece, mas o vínculo da palavra eterna de Jesus, nos que aceitam ou não, querendo ouvir ou não, é eterno, porque fica gravando no subconsciente, pois para isso nascemos, para ouvir a voz de Deus, e não da serpente dos homens acreditados no mundo. Aquele convívio social numa instituição religiosa, aquele sentimento de alegria, de amizade, confundido com amor, vai passar, porque é carnal, porque ali ninguém conhece Jesus, porque nunca o buscou de todo o coração, não se aprofundou na palavra, mas se aprofundou na água do batismo no batistério. É algo que é de um grupo carnal, produzido por criaturas, e não produzido por Deus na cruz. O seu Deus são as criaturas, e não o Criador sabido nas Escrituras. Esta vida que é muito imperfeita, tem mutilações, doenças, e uma série de adversidades para querer viver de lembranças agradáveis de convivências de corpos perfeitos, sem a pregação correta da palavra pelas ruas do mundo, o que já supera toda diversidade e dependência da carne, da presença dos corpos de outros para se viver normal, ou seja, sem a pregação correta, que não aceita arrecadação de instituição. O que esses vínculos carnais da união do Mammon das religiões têm causado? Tem causado o engano que não existe o lago de fogo, ou que já estão salvos por conhecer Jesus, ou os espíritos poderosos, ou que não precisam conhecer as Escrituras e compartilhá-las nas ruas, porque seguem a sua religião enganosa, a qual amam tanto que não precisam mais buscar um bem maior, já estão satisfeitos, acomodados, porque tudo está tranquilo e favorável. Mas o aviso é: corram de Sodoma e Gomorra, que também é o judaísmo e cristianismo, a inspiração de toda a religião do Mammon, que se sustenta com o dinheiro, o inverso da palavra eterna. Se essa pessoa recebeu uma cura completa no corpo, ou não, espero que ela conheça a Jesus sem Mammon e não seja enganada na operação do erro do sistema materialista do Mammon, curada no conhecimento, porque Satanás também cura para enganar. Se não fosse isso, as religiões não estavam cheias, dando até doces para pagar curas. A cura da alma é entender o que Jesus quis dizer com não poder servir a Deus e ao dinheiro, o que a religião que trabalha por dinheiro será enganada por poderes das trevas. A religião de Jesus é sustentada por esse conhecimento, e não por dinheiro, caso contrário não é por fé nem por amor. Meditem mais na palavra, não se lançando no precipício precipitadamente. Saiam da operação do erro e vão para as ruas a denunciarem as religiões que estão ricas por pregarem arrecadações de dinheiro em nome de Deus, e as pessoas dão porque acham que Deus mandou. Comentou e nunca duvide de Deus. Sortes. Caixa preta quanta cegueira. Essa interpretação é mais confusa do que o próprio Evangelho. Comentou em interpretação correta do Evangelho de Tomé prova serem palavras de Cristo, a sã doutrina da Bíblia. Anderson Soares Marinho cegueira e confusão é da própria pessoa que não quer saber da vida eterna por causa desse mundo imperfeito. Caixa preta. Minha vida eterna vai ser no inferno, calmo e tranquilo. Anderson Soares Marinho por causa do medo do lago de fogo, choro e ranger de dentes. Depois da sepultura, procurei conhecer a palavra, e hoje eu sei que é lógico que tudo vai acontecer, por causa do livre-arbítrio de seres que não morrem. Quem não teme julga que Deus é mau por fazer sofrer eternamente, não posso fazer nada além desse alerta, cada um é responsável por si,
Por isso também Cristo nos chamou de deuses. Precisamos crer porque somos de ontem, para alcançar a prova racional da palavra. Tudo é fútil e enganoso, e a nossa vida tem um propósito mais além. Por isso quem nos colocou aqui não nos deixou sem direção, basta sermos sensíveis. A religião são essas palavras, portanto, Cristo sem comércio. Caixa preta. É por isso que quando eu morrer, irei descansar eternamente no inferno. Anderson Soares Marinho. O cansaço é no subconsciente, na alma, de não ter certeza de nada, mas Cristo sem mamon, não a morte, é o descanso, o sábado, para quem quer agora, depois é tarde, pela decifração dos recursos da palavra revelada que vem se cumprindo até hoje. E esse comentário é o verdadeiro toque da festa das trombetas em Israel antigo, que termina junto com esse sexto milênio. Caixa preta. Vai procurar um psiquiatra. Anderson Soares Marinho. Você não está mandando eu procurar homens, mas Cristo, o juiz depois da morte. Só é displicente quem é irracional da eternidade, a prova é que ele lança a sua vida eterna na perdição. É normal não se importar com o mais importante desta vida, saindo pela tangente com artifícios decorados do lacrador de mentes, porque se engana que não tem medo, e que não é inércio. Discutir essas coisas com ateu é uma decepção, nem mesmo se interessa por coisas novas, quer viver no seu mundinho tranquilo e favorável, abraçando a morte e a chamando de amiga. Nem mesmo a interpretação fez efeito. Misericórdia. Caixa preta. Você está certo. Errado estou eu que ainda digo que você está certo. Brevemente, estarei no inferno para sempre. Amém. Anderson Soares Marinho. Não leve a mal, tenho pessoas como você na família, e me dou bem com elas, só não falamos mais sobre religião, porque acreditar ou não é individual, vida que segue. Valeu. Caixa preta. O EM está falando de religião aqui é você. O mal de vocês é acharem que são superiores só porque tem uma merda de uma religião. Jesus também tinha uma religião, mas considerava os líderes uns hipócritas. É isso que todos vocês são. Anderson Soares Marinho. Falar sobre religião é diferente de ter. Me parece que você não tem, mas não é por isso que não vai falar sobre. Pelo contrário, os que falam que não têm religião são os que mais falam sobre, tentando provar com os seus sentidos que Deus não existe, como se isso fosse suficiente. No meu entender, religião significa religar, desligado em Adão e ligado em Cristo, portanto, a palavra Cristo é a religião, e toda a minha religião estão nessas palavras desse escrito, sem instituição ou materialismo. Deus só não salva aquele que é soberbo, que se julga justo e dispensa o perdão de Deus, que também são esses escritos. Por isso quem realmente se acham superiores são os ateus, que dispensam Deus, e rotulam todos que pensam diferentes. Hipócrita é falso, mas eu estou com todo respeito e sinceridade, a prova é que não tenho interesses materiais para corromper a pureza, não aceito dinheiro de canal, nem agrado a homens e caixa preta. Não vem aqui dar uma de bom samaritano. E você não sabe nada sobre mim no que eu acredito ou deixo de acreditar. Eu não vivo iludindo os outros como vocês falsos profetas que nem acreditam no que dizem. Mas, se vocês disserem a verdade pro povo idiota que acredita em tudo isso, a fonte seca e a igreja fecha. Uns verdadeiros hipócritas. Isso sim o que vocês são. Anderson Soares Marinho. Você também não sabe nada de mim, no que eu acredito, está me colocando na classe daqueles que eu combato, que são piores que ateus. Falei até demais, e ainda não captou o que eu digo, não sintonizou, é porque não entende a minha linguagem. Vou procurar outra terra para lançar minha semente, que minha plantação não é daqui deste mundo. Interpreta tudo. A lógica é que a criatura quis ser adorada como Deus, mas ele já fez tudo para salvar pelo conhecimento,
mas ninguém quer conhecer, entender a sua palavra, porque quer ser a única na existência para ser adorada como Deus, e depois voltar a ser um nada. Por isso a maldição hoje se cumpre na terra, o que já é um dos sinais, uma lógica que o lago de fogo é real. Mas não sabe ela que depois da morte vai querer morrer e não vai conseguir, porque o sofrimento é eterno para quem não o temeu, não o buscou, não desejou o seu domínio. Tudo isso é necessário por causa do livre-arbítrio e da necessidade de crer, porque não estávamos no começo como Deus. E toda desconfiança um perigo a eliminar pela persuasão do Espírito Santo, que é a prova de tudo pelo recurso que só a palavra tem. Quem não tem o Espírito tem a serpente, que é o equívoco de tudo, a desconfiança de tudo, a incerteza de tudo. Comentou em As Prioridades Bizarras de Deus. Anderson Soares Marinho. Se não acredita que o mover das águas curava, não acredita que Jesus curou, é hipocrisia de fariseu, porque não conhece a palavra para ensinar, é lobo do Mamon? Se conhecesse, acreditaria até em coisas maiores que o mover de um anjo invisível. Então para ele tudo que Moisés fez é mito, é ateu e se engana no seu coração que acredita, não nasceu de novo pela palavra. Ele é mais um que impede os outros de tocarem nas águas agitadas da palavra, mas quem for da prova da palavra pelo entendimento, vai dialogar com Jesus hoje, como aquele paralítico. Comentou em É uma farsa. O anjo que agitava as águas do tanque de Betesda nunca existiu. Maria Eduarda. Eu acredito nos milagres do tanque, pois depois de uma cirurgia de tireoide fiquei sem som na minha voz. Ouvindo um pastor cantar um hino que falava desse milagre, fiquei curada, voltei a falar. Anderson Soares Marinho. Acredito também nos milagres do tanque, mas não se firme em milagres, mas no conhecimento da palavra, Jesus. O pastor que canta hino no púlpito é ministro do Mamon? Separe a cura do lugar, pois não entender as escrituras é sinal de demônio. Daniel da Silva. Em partes você está correto, mas pro outro lado está errado, pois só existe um nome que pode salvar. Esse nome é YHWH, esse aí é o nome do Filho que morreu por nós, o nome do Pai é YAOHU. Comentou em número 3 Escritos aleatórios da Palavra de Cristo, a maldição para o materialista. Interpreta tudo. Não acredito em nomes porque são sons sem sentido eterno, criados por homens, mas acredito nas figuras da palavra, que têm mensagens ocultas e provam o além. Qualquer que seja o nome, Jesus ou outro, não é o verdadeiro nome, o verdadeiro nome é toda a palavra revelada, que homem nenhum deu, colocou em alguém. Tudo que é da terra é sombra, esses nomes são sombras. Chamo de Jesus para não confundir, para não criar mais discussão inútil, que não fomos chamados para ficar discutindo algo que não leva à prova do que virá depois da morte, esses nomes, mas é para pregar a prova das figuras, nome, para converter. Não discuto sombras, como qual a igreja é certa, qual o dia é certo, qual o nome é certo, qual o batismo é certo, qual a doutrina de demônio é certa, tudo da terra, tudo material, que é um embaraço para a única coisa necessária, ter a prova pelas figuras e dons, e anunciar de graça até o fim da vida. Essa é a luta entre o buscar saber, e o buscar não querer saber. Paz e alegria. Daniel da Silva. Respeito a sua opinião, nós somos livres para fazer nossas escolhas. Interpreta tudo. Também respeito a tua, mas me ature mais um pouco, porque não meditar constante a esquecer o nome dele. Revelações antigas sobre nomes. E o para mim é nome de demônio, porque sempre ouvi falar do Exu da Macumba. Esses nomes nem em português estão lendo errado a pronúncia, pensando que estão certos, e Deus dividiu as línguas para que todas fossem faladas. Focar nesses nomes é enterrar a cabeça no caixão, porque as escrituras sagradas têm incontáveis letras em harmonias. Se não sabe entender os mistérios de todas as letras,
em figuras, como vai entender o mistério de 4 letras? O que o diabo quer é causar mais discussões tolas ainda, que não leva a lugar nenhum, e ficar preso no lamaçal do lago de fogo. Se alguém se sente bem com esses nomes, amém, mas achar que o outro vai para o inferno porque fala o nome diferente dele, é muito laço do diabo. Se falar que alguém está errado por chamar Jesus de Jesus, então tá causando divisão, porque com Deus não tem meios termos. Como Jesus falou, se chamar alguém de tolo já é réu do inferno eterno. O certo é que cada um chame do que quiser, porque temos autoridade para isso, desde Adão. O nome que tem que ser falado é a interpretação correta de todas as figuras das Escrituras, as quais provam a vida eterna, não deixando a confusão e o engano prevalecer, dando disposição para anunciar a vida eterna de graça pelas ruas. Mas se alguém, depois dessas palavras, achar que está certo, a fé, modo de pensar, e o medo do lago de fogo é dele, e a salvação é individual. Não temos que perder tempo com discussões tolas com quem não quer nada com a verdade, mas só com as confusões e enganos de Satanás, que levam apenas a uma amizade supérflua, partido rotulado por um nome, nesse tempo presente. O reino do diabo é alimentado por divisão, e a confusão de nomes é estratégia diabólica para fortalecer o seu nome, e não se chegar à verdade, a prova da vida eterna. Essas palavras não foram feitas para você, era uma anotação antiga. Embora pareça que você não me considere por causa do nome, pelo menos sei que te considero, pois sempre estarei pronto para responder, ou atender. Os ateus, os pastores das religiões, que não conhecem a linguagem de sonhos dos escritos sagrados, como a Bíblia, vão ser enganados por espíritos por causa do dinheiro mamona na religião, mistérios invisíveis. Esse conhecimento da palavra de Cristo prova o lago de fogo depois da morte, e esses espíritos estão guiando as pessoas para lá, como os porcos caíram no precipício por causa da legião de demônio que saiu do gadareno. Não existe reencarnação, como eu sei. Pelo conhecimento dos enigmas da palavra de Cristo, que prova tudo, mas prodígios de guias arrastam para o lago de fogo depois da morte. Repare que a razão versus emoção, não se firme em sensações ou coisas sobrenaturais, curas, avisos, etc., mas no conhecimento de Cristo para discernir o que de sobrenatural vem de Deus. Toda religião que aceita dinheiro serve ao mamon, trabalha por dinheiro, pois Cristo disse para não servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Esses guias são anjos caídos, donos desse mundo material, visível. Na tentação o diabo ofereceu todo o mundo a Cristo, porque ele foi dado pelos homens, por pouco tempo. Fica nesse amor desse aviso, que já é o meu salário. Comentou em A Minha Incorporação é uma Mentira. Excelente vídeo, voz e dicção. Não há nada mais recompensante do que entender as escrituras sagradas e despertar os enganados pelos espíritos das religiões que os arrastam para o lago de fogo. Esse projeto é a construção do mundo eterno depois da morte, constituído apenas de ideias do debate da decifração das figuras da palavra de Cristo. Comentou em É o fim dos videogames? Não divertem mais. O interesse normal do mundo por amigos, familiares e situações sociais já demonstram a depressão e a solidão eterna. Se ligar no mundo é depressão, mas se desligar do mundo é liberdade, se caso ele tem uma prova, um solo firme para pisar. Tempo, porque tudo que faz é inútil, a única coisa é ter a prova da vida eterna. Autocrítica, porque ninguém é bom, só quem prova a vida eterna sem poder receber dinheiro em troca. Pensamento excessivo, porque nunca pensou na única coisa importante, nos mistérios das sagradas que provam a vida eterna. Incompreensão, porque não compreende ou não quer entender os mistérios desta vida, e esconde uma revolta eterna, se achando abandonado. Situações sociais divertidas é um engano que é feliz,
É droga alucinógena, porque ninguém é feliz. Válvula de escape, porque não achou a saída da morte. Depressivo mesmo é quem tá feliz com isso. Passatempos excessivos, trabalhos focados somente neste mundo, para fugir da realidade do lago de fogo eterno. O indivíduo acredita que está bem porque a vida cotidiana normal faz ele esquecer que um dia vai morrer. Todo mundo que nasceu um dia se identifica com esses sinais, e não há outro profissional de saúde mental a procurar, senão Jesus sem mamon, sem o dinheiro das religiões famosas de hoje. Comentou em pessoas com depressão oculta farão essas 6 coisas. Somos tecnologia inalcançável ao homem, portanto tudo está registrado. Fui do sistema religioso atual, mas descobri a verdade. A verdade é entender a língua figurada das Escrituras. Falar em língua estranha não é sinal de que a pessoa é de Deus. A pessoa de Jesus tem prova de tudo pelo conhecimento da palavra, e por isso prega de graça nas ruas, sem ir nessas igrejas do mamon. Esse é o sinal. Quem não tem esse conhecimento vai ser enganado por espíritos. Vender livros, dízimos e rituais prova que a pessoa não entende nada da língua dos sonhos de Deus, ou seja, não entende a palavra, e a sua fé é baseada em prodígios de demônios, não do conhecimento que prova o céu e o lago de fogo depois da morte, por isso não temem, brincando com coisa séria. Se fala línguas pelo santo, vai se interessar nessas palavras e buscar entender, guardando no coração, mas se não, vai se manter na tradição religiosa até o fim, fazendo orações e jejuns inúteis, sem pregar de graça corretamente nas ruas, confiando cegamente na maioria. Paz? Comentou em Falar em Línguas minha experiência e um livro que vai te ajudar muito. @Mateus Ramon JS4 E Deus quer que todos os seus filhos sejam prósperos. Comentou em Interpretação correta do Evangelho de Tomé prova serem palavras de Cristo, a sã doutrina da Bíblia. Interpreta tudo muito bem, Deus quer que seus filhos sejam prósperos sim, que é conhecer a palavra e ter prova de tudo para conseguir pregar de graça nas ruas, para alcançar o céu prometido depois, mas o mamon quer que seus filhos sejam tão prósperos para ficar ricos, e irem para o lago de fogo com ele. Mateus Ramon JS4 E jejuar é um estilo de vida. Interpreta tudo. O meu estilo de vida é entender as escrituras e denunciar os enganos das religiões, de graça, pois se for para recompensas materiais para servir a minha carne, não é jejum do mundo. Obrigado por ouvir até aqui. O seu despertar é o alerta ao mundo.